Fala pessoal, segue aí uma aula sobre agropecuária brasileira e alguns conceitos sobre a agropecuária de maneira geral, ok? Então, em primeiro lugar, quais são os fatores que influenciam a agropecuária? Pense que existem fatores que são naturais, físicos, e também fatores humanos. Então, os fatores naturais, como o clima, relevo, a inclinação da área, a quantidade de chuva, a qualidade do solo, eles interferem diretamente na agropecuária. Entretanto, esses fatores, como vocês podem imaginar, eles podem ser alterados com a ação humana, de maneira positiva, inclusive. Com o uso da tecnologia é possível plantar em áreas que são secas, plantar em áreas que têm o relevo mais inclinado, usando maquinários. Outros fatores são fatores humanos, econômicos, como a mão de obra, investimentos e uso de tecnologia. Obviamente, com o passar do tempo, a tecnologia ela vem substituindo a mão de obra no campo. Mas isso só é possível com altos investimentos nessas áreas. Costumam dizer que os países que são subdesenvolvidos, eles precisam de investimentos e tecnologias que são importadas. Dessa forma, eles acabam ficando, de certa forma, mais dependentes. Mesmo que sejam grandes produtores agrícolas, eles são dependentes da tecnologia e dos investimentos que vêm de fora, dos países ricos. A demanda também é um fator que influencia a agropecuária. Então, podemos usar como exemplo, quando existe uma demanda maior por etanol, os produtores eles vão produzir mais cana-de-açúcar. Quando o preço do petróleo está mais caro, o etanol acaba sendo vantajoso, aumentando a demanda por etanol, consequentemente, os produtores eles vão produzir mais cana-de-açúcar. Outro exemplo em relação à cana-de-açúcar, quando o preço do etanol está muito baixo, os produtores eles vão optar por fazer açúcar e vice-versa. Mas são muitos outros exemplos, é só você pensar, tá? Até na questão da pecuária também. Quando o preço da carne bovina está muito alto, a demanda por carne de frango vai ser maior, os produtores vão produzir mais frango, tá? Consequentemente, o preço ele vai alterando de acordo com a demanda. Outra coisa importantíssima que costuma cair sempre nos vestibulares são os sistemas agrícolas. Eles podem ser classificados de acordo com a intensidade do uso da terra em sistema extensivo ou intensivo. O melhor jeito de você lembrar a diferença desses dois é o uso intensivo da terra ou o uso extensivo da terra. Quando você tem pouca terra, você tem que aproveitá-la da melhor maneira possível, usando de forma intensiva. Pense, por exemplo, no Japão, o jeito que tem que usar a terra tem que ser intensivo, porque lá a terra é muito escassa. Então, aproveitar da melhor maneira possível. Consequentemente, na maioria dos casos, há um uso intensivo também de tecnologias. Plantar as sementes mais próximas umas às outras, utilizar máquinas na produção, gera um aproveitamento melhor da terra. Quando tem sobrando terra, obviamente, você vai usar de maneira extensiva essa terra, sem muita preocupação em aproveitar cada milímetro da terra. Consequentemente, como eu já falei, geralmente o uso de tecnologia tende a ser menor. Também podemos classificar os sistemas agrícolas em relação ao destino da produção. Se a produção é voltada para a subsistência, ou seja, para o abastecimento da própria família que está produzindo, para o mercado interno, que é destinada à comercialização em feiras, é destinada à comercialização em mercados, mas dentro do país, ou para o mercado externo, quando o destino da produção é voltado para a exportação. O tamanho da propriedade também pode ser classificado, aí, de acordo com sistemas agrícolas, em minifúndio, pequena, média ou grande. O valor, eu não vou passar especificamente em hectares aqui, mas é mais para se ter uma ideia. Grandes propriedades são aquelas fazendas gigantes, enormes, com milhares de hectares. Já o minifúndio são as propriedades bem pequenininhas, com 2 hectares. Tá? Cada hectare equivale aproximadamente a um quarteirão.
tem 10 mil metros quadrados. Os sistemas agrícolas também podem ser classificados em relação às relações de trabalho, sendo familiar ou patronal. Tá? O trabalho familiar é aquele que quem está empregado é a própria família. Nem empregado, né? Na verdade são aqueles que trabalham na colheita, no plantio, o casal, os filhos, os parentes próximos. Ou patronal é aquele que tem a relação de patrão e empregado. Existem outras relações de trabalho que são comuns no Brasil, que são arrendatários, parceiros, poceiros ou grileiros. Parceria, por exemplo, é quando alguém quer produzir, mas não tem terra. E alguém tem terra, mas não está interessado em produzir. Então alguém vai arrendar a terra para essa pessoa e a pessoa ela vai pagar aquela terra ou em dinheiro ou em parte da produção. Por exemplo, quando paga-se pelo uso da terra com metade da produção, é chamado de meeiros. Ok? Os poceiros e grileiros são assuntos que estão relacionados à distribuição de terras no Brasil. Tá? Só para constar aqui, o grileiro é aquele que se apossou de uma terra, uma grande propriedade de terra no passado, e forjou um documento para provar que aquela terra pertence a ele. Tá? O nome grileiro, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, eu não sei qual o fundo de verdade dela, mas no mínimo didaticamente ela serve para você entender. Dizem que eles colocavam o documento dentro de uma caixinha de madeira e colocavam grilos dentro dessa caixa de madeira. Dessa forma, os grilos iam ali comendo um pedacinho do documento e com o passar do tempo, parecia que o documento era muito velho. Então, um documento que tinha alguns dias de vida, um papel escrito ali, assinado, parecia que ele tinha 70, 80 anos. Tá? Depois vocês podem verificar a veracidade dessa historinha, mas que é boa para você lembrar né? A estrutura fundiária de um país, e a gente vai falar especificamente do Brasil, ela está relacionada à concentração de terras. Eu coloquei aqui um rápido histórico para contextualizar. A estrutura fundiária do Brasil, que é muito concentrada na mão de poucas pessoas, muita terra na mão de poucas pessoas, que é a concentração fundiária, ela tem origem lá nas capitanias hereditárias e depois nas sesmarias e nas plantations. Basicamente, as capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho e o Brasil ele tinha poucas capitanias hereditárias que eram gigantescas. Depois vem o sistema das sesmarias, que provavelmente vocês já estudaram nas aulas de história. Se quiser, você pode dar uma lidinha também na internet sobre o assunto, que era uma maneira de fazer uma distribuição de terras, porém as pessoas eram escolhidas para receber essas terras. Diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, teve o Homestead Act, que as pessoas que chegavam primeiro às terras, elas tinham direito à terra. Então era mais ou menos por uma disputa por conquista de terras e não quem tinha dinheiro, por exemplo, que foi na lei de terras, que só poderia ter terra no Brasil quem tinha dinheiro para comprá-las. Tá? Basicamente, as pessoas aí, os críticos, eles afirmam que isso contribuiu para a concentração de terras nas mãos dos ricos. As plantations, antes de falar aqui da lei de terras, são aquelas grandes propriedades de terra. Grave essas coisas que eu vou falar aqui para você. Latifúndio, monocultor, exportador. Então, latifúndio, grande propriedade de terra. Monocultura, que produz apenas um tipo de produto. E exportador, que a produção ela é voltada para exportação. Tá? Só para contextualizar aqui, a lei de terras, então, ela falava que quem tinha dinheiro podia adquirir uma terra. Dessa forma, quem era mais rico acabou sendo dono de terras e as terras foram se valorizando com o passar do tempo. Atualmente, os incentivos fiscais, crédito e especulação imobiliária interferem na aquisição e na manutenção de terras no Brasil. Então, costuma-se dizer que quem é mais rico recebe mais crédito, tem facilidade para obtenção de crédito. Os terrenos e fazendas eles vão valorizar e a pessoa vai ter cada vez mais possibilidade de adquirir novas áreas e incentivos fiscais aos grandes produtores. Porém,
nós estamos vendo no Brasil, desde o penúltimo governo, um incentivo ao pequeno produtor, tá? Agricultura familiar, que mais para frente a gente vai dar uma olhadinha. Isso pode contribuir numa melhoria da distribuição de terras no país. O resultado dessa concentração de terras é o êxodo rural, a saída do campo em direção às cidades. É o desemprego nas cidades, porque muitos vão chegar sem qualificação e não vão conseguir emprego nas áreas urbanas. Uma perda de competitividade dos pequenos produtores. Pensa bem, você é um pequeno produtor cercado por grandes produtores que têm mais condição de comprar insumos, máquinas, sementes geneticamente modificadas, e você fica ali sem condição de competir, mais ou menos como um pequeno supermercado que tem dificuldade de competir com as grandes redes de supermercado, pois compram produtos em maior quantidade e, consequentemente, o preço vai ser mais baixo. E também o resultado são terras improdutivas, porque no Brasil, muitas vezes, a terra ela valoriza sozinho, sem você produzir nada. Muitas vezes acaba compensando para o produtor adquirir novas terras, sabendo que futuramente o preço dessas terras vai aumentar, mesmo que ele não produza nada. Continuando aqui um breve histórico, eu não vou entrar em detalhes, você pode também acessar o site ali do INCRA, que é o site do governo que está especializado aí no assunto sobre a reforma agrária, tá? O instituto que cuida da reforma agrária, e tem um breve histórico para você fazer uma pesquisinha se você quiser saber mais sobre este assunto, desde as ligas camponesas, que foram pessoas que lutavam ali pela posse da terra, até o surgimento aí do MST, e esse PNRA é o Programa Nacional de Reforma Agrária. Tá? Foi feito um em 85, um em 2003, e você pode ver a situação atual no site do INCRA. Sobre a reforma agrária, o que eu posso falar aqui para vocês, eu vou fazer rapidamente um desenho, tá? De maneira didática e simples, viu, pessoal? Só para vocês entenderem melhor. Então imagina que isso aqui seja um país e que dentro desse país existam propriedades, tá? Uma série de propriedades, algumas maiores, outras menores, outras pequenininhas, tá? Então simbolizando aqui fazendas dentro de um país. Como eu estou dizendo, viu, gente? Isso aqui é de maneira didática, só para facilitar a compreensão aí de vocês. Então imagine que existam muitas propriedades, algumas menores e algumas maiores. Imagine esse quadro antigamente e o que acontece quando as pequenas fazendas elas vão sendo vendidas e adquiridas por fazendeiros maiores. Então você já está vendo o processo de concentração fundiária, é o que está acontecendo conforme eu vou apagando essas linhas. Então o que está acontecendo, pessoal? Responde aí de casa para mim. Está aumentando o número de fazendas? Está diminuindo o número de fazendas? Então você pode notar que está diminuindo o número das propriedades, porém a área das propriedades está ficando maior. Isso quer dizer mais terras nas mãos de menos pessoas. Até aqui tudo bem? Mais um detalhe que vale a nossa atenção é que os pequenos produtores são aqueles que têm fazendas menores, mas existe um grupo organizado chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que reivindicam que fazendas grandes, como essas fazendas que estão aqui, se tiver áreas improdutivas, que essas áreas sejam adquiridas pelo governo e distribuídas para as pessoas que não têm terra. Há um assunto polêmico, delicado, que a gente não vai entrar no mérito se eles estão certos ou errados, mas é importante que você conheça qual é a reivindicação do MST. Tá? Como não existe no Brasil atualmente um programa de reforma agrária bem feito, o MST acaba alegando que o governo está demorando demais para fazer isso e, por conta própria, acaba invadindo terras que eles consideram improdutivas. Os grandes fazendeiros, como também não conseguem confiar
completamente na ação do governo, para conter essa invasão, eles acabam contratando pessoas responsáveis para cuidar da fazenda e muitas vezes armadas de maneira ilegal para poder conter essas invasões, e os conflitos pela terra começam a acontecer, gerando muitas mortes no campo. Tá? Mais tarde eu vou mostrar um mapa para vocês, as principais áreas de conflito pela posse da terra no Brasil. Então, recapitulando, reforma agrária é quando o governo adquire terras. Você deve estar pensando, poxa, mas por que então que o fazendeiro não vende essas terras para o governo? Porque o valor que o governo vai pagar na terra, pessoal, é o valor de tabela. E muitas vezes a terra, segundo o proprietário da terra, ela não vale o dinheiro que o governo está querendo pagar. E outra, ele nem quer vender essa terra, porque ela pode valorizar com o tempo. Então, eles não querem vender a terra. E a reforma agrária obrigaria os grandes proprietários que têm áreas improdutivas a vender essa terra para o governo para ele fazer a divisão, que é a reforma agrária. Ok? Vamos continuar com os nossos slides. Mas deem uma olhadinha, viu, pessoal, nesse histórico que eu passei aqui para vocês e principalmente no site do INCRA para ver qual a situação atual em relação à reforma agrária. Muito bem, aqui tem os casos aí, os conflitos pela terra. Entre 1985 e 2011, um levantamento, tá? Você vê que na região norte do Brasil teve 526 casos com 793 mortos, sendo que apenas 25 casos foram julgados, 18 mandantes foram condenados e 22 executores foram condenados. A impressão que a gente tem vendo esses números, e talvez que também as pessoas têm, é que, talvez não é nenhuma impressão, é uma realidade, né? Que a impunidade ela é muito grande. Isso quer dizer, em outras palavras, que o crime acaba compensando, já que poucos são levados a julgamento e são condenados. A pior região é a região norte. Pode comparar a região norte com as outras regiões, tanto em número de mortos como em número de casos. Vocês vão ver que a região norte é a pior região nesse aspecto, tá? Não é à toa, já que a região norte, com a presença da floresta amazônica, tem muitas áreas que são ocupadas por poceiros e também ocorre a grilagem de terras. E nessas áreas também tem questão de garimpos ilegais, terras indígenas. Então você imagina a bomba relógio ou o barril de pólvora prestes a explodir nessas áreas, especialmente, olha um conceito importante aí para o vestibular, nessa região conhecida como Arco do Desmatamento. Arco do Desmatamento é a área da floresta que está sendo desmatada e substituída por pastos e por cultivo aí de alguns cereais. Mas em todo o Brasil, como vocês viram, o que tem de padrão é que muitas mortes e poucos condenados por essas mortes. O pior estado é o Pará, nesse aspecto, tá? O estado que teve mais mortes, especialmente nessa região aqui aqui está mostrando parte da região amazônica, tá? Mas o Pará que está aqui, esse pedacinho do Pará, na região sudeste do Pará, é onde tem mais casos, como vocês podem observar aqui nesse mapa, toda a região leste do Pará, tá? E esses estados aqui, que vão formar uma sigla com nome curioso, ó, Matopiba, é uma região de forte crescimento da agropecuária, mais tarde eu vou mostrar para vocês nos slides. Então, relacione sempre a presença da floresta amazônica, o avanço do desmatamento, o arco do desmatamento e os casos aí de mortes, tá? Que vocês estão vendo que são essas cruzes que estão aqui. Olha a quantidade de casos nessa região aqui do Pará. Vamos fazer um exercício, pessoal? Então, é um exercício do Enem, exige uma interpretação do gráfico antes de responder a questão. Vamos interpretar o gráfico. Áreas acima de 1.000 hectares ocupam 53% do território
brasileiro, agrícola brasileiro. Áreas até 10 hectares ocupam apenas 1,3% da área agrícola do Brasil. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais do Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Lembre-se de responder antes de olhar as alternativas, hein? Porque olhando as alternativas pode confundir um pouco. Então, qual é a característica marcante que nós vimos sobre as terras do Brasil? Resposta: concentração de muita terra na mão de poucas pessoas. Ou falando de uma maneira mais chique, concentração fundiária, concentração de terras. Resposta correta? Letra A. A concentração de terras nas mãos de poucos. Mais um exercício. Esse aqui, se tiver difícil aí para você ver no seu celular, dá um pause no vídeo, printa a tela e você pode aumentar um pouquinho aí dando zoom. Então tem uma tabela mostrando, um exercício da UEL, a situação da distribuição de terras no Brasil. Ok? Vamos analisar a tabela que é fundamental para a resposta do exercício. Vejam que fazendas que têm menos de 10 hectares, a quantidade delas é muito grande, a quantidade dessas fazendas, e a quantidade delas em relação ao total do Brasil, 32% das fazendas do Brasil têm menos de 10 hectares. Porém, a área que elas ocupam corresponde a 1,4% da área total ocupada por fazendas no Brasil. Mais fácil ainda é você pegar as fazendas desses dois grupos. Fazendas que têm menos de 100 hectares correspondem a uma grande porcentagem do total das fazendas do Brasil, mas ocupam uma área relativamente pequena. Em compensação, as fazendas que têm 1.000 ou mais hectares são muitas fazendas em número, mas olha em porcentagem, correspondem apenas a 1,4% do total de fazendas do Brasil, mas ocupam 50% da área do Brasil. Então tenha em mente, o que está mostrando nessa tabela é a concentração fundiária, concentração de terras. Então a pergunta é: assinale a alternativa correta, vamos fazer juntos essa. Letra A, o percentual de estabelecimentos com área inferior a 100 hectares indica uma fraca concentração fundiária. Não, há uma grande concentração fundiária. B, os estabelecimentos superiores a 1.000 hectares representam um percentual elevado da área total dos estabelecimentos. Até aqui, sim. Igualando-se às propriedades de até 100 hectares? Não. Letra C. A tabela expressa o que se entende por modernização conservadora da agricultura brasileira. Isso quer dizer que a agricultura brasileira está modernizando, mas mantendo algumas características tradicionais. Essa modernização conservadora é caracterizada pelos latifúndios, grandes propriedades de terra, e pela concentração da propriedade rural. Essa opção está excelente, hein? Vamos ler as outras apenas por desencargo aí de consciência. Letra D. Na média, a distribuição de terras do Brasil, tanto em número quanto em área, está em equilíbrio. Jamais, não precisa nem analisar a tabela muito profundamente. É óbvio que há um desequilíbrio na distribuição de terras no Brasil. E o pior está mais para frente, é uma correta divisão de terra entre os brasileiros. Letra E. O número de estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representa apenas 1,4% do total. Para a gente nem ter que analisar a tabela, olha o que está dizendo na sequência, o que indica uma fraca concentração fundiária. Não, uma grande concentração fundiária. Resposta correta, letra C. Tudo bem, pessoal? Até aqui, beleza? Faz uma pausa no vídeo aí, toma uma aguinha e retome sua atenção para a gente continuar a nossa aula sobre agropecuária e também essas questões de concentração fundiária no Brasil. Novas tendências e debates. A cada dia, esses assuntos que eu vou mostrar para vocês agora, eles vão aparecer com maior frequência nos vestibulares, nos noticiários, no Globo Rural, que é legal você assistir para aprender um pouquinho mais também sobre este tema. Então, a relação cidade-campo. No passado, nós tínhamos a seguinte ideia: o campo é responsável pela agricultura e a cidade é responsável pelas atividades urbanas, principalmente indústria e serviços. Atualmente,
nós vemos que o campo vem ganhando cada vez mais espaço em várias atividades, por exemplo, com ecoturismo, spas, hotéis e outras coisas mais. E também há uma relação muito íntima entre o campo e a cidade, já que as coisas que são produzidas no campo, a maior parte delas são destinadas à cidade. E vice-versa, né? Já que existem indústrias na cidade que produzem coisas voltadas para o campo. Outra coisa, o produtor rural e os interesses da indústria. Está muito relacionado à demanda. A indústria, ela gera uma demanda por determinados produtos. E os produtores rurais têm que se adequar a essa demanda que é gerada pelas indústrias. Os biocombustíveis são matérias-primas ou alimentos. É óbvio que são matérias-primas, mas é uma questão interessante discutir se a ocupação de terras para a produção de biocombustíveis, por exemplo, o etanol, através do plantio de cana-de-açúcar, se isso interfere de uma maneira muito grande ou não na produção de alimentos, tá? Um detalhe sobre isso que é fundamental que vocês gravem é que o problema da fome, moçada, não está relacionado à produção de alimentos, e sim a uma distribuição de renda, tá ok? Isso é fundamental que vocês lembrem para não cair nas pegadinhas aí do vestibular, tá? De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, que é um órgão da ONU, ela estima que é possível produzir alimentos para 9 bilhões de pessoas no mundo e a gente tem em torno de 7,5 bilhões de habitantes. O problema da fome não é produção, definitivamente. Senão os grandes produtores de alimentos, os grandes países produtores não apresentariam casos de fome. Outro assunto é o assunto dos transgênicos ou orgânicos. Muitas pessoas acabam confundindo todos os conceitos e jogando tudo dentro do mesmo saco, aí, o que gera alguns problemas, tá? Então, o transgênico, ele é aquele produto modificado geneticamente. Isso acontece para aumentar a produtividade ou para tornar o produto mais resistente às pragas. Então, o transgênico, ele pode, por exemplo, diminuir o uso de agrotóxicos na produção, reduzindo, por exemplo, a contaminação do solo e do lençol freático. Então é um assunto que merece sua atenção, merece que você leia mais sobre o tema e, acima de tudo, que você veja sempre as duas visões, os dois lados da coisa. Alguns vão dizer que os transgênicos podem ocasionar problemas de saúde, que nós não sabemos ainda o efeito deles sobre a saúde humana. Outros vão dizer que eles podem servir como os grandes aliados do combate à fome, principalmente em regiões mais pobres do planeta. Já os produtos orgânicos, como todo mundo sabe, eles vêm crescendo atualmente em marketing, né? Muitas pessoas vão no supermercado e optam por adquirir produtos orgânicos. O produto orgânico é aquele que não usa adubos químicos, agrotóxicos na sua produção. Geralmente eles são mais caros e a culinária orgânica aí ela vem sendo valorizada atualmente, tá? Mesmo na televisão, vocês veem produtos que sempre programas que valorizam a produção e uso de orgânicos. O agronegócio brasileiro é um tema que a gente vai ver também agora, tá? Eu vou dividir essa aula aqui em duas, e vou encerrar agora, para que ela não fique muito longa, tá beleza? Então vamos lá, daqui a pouquinho você vai ter a agropecuária parte 2. Então, até já, faça o seguinte, revise essa aula, faça suas anotações, procure os exercícios em sua apostila que falam sobre este tema e também exercícios adicionais de vestibular. E assim que você terminar, você pode assistir essa aula agropecuária parte 2, que eu vou apresentar um panorama do agronegócio no Brasil. Até mais!